Muito bem, nós estamos de volta aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é uma das maiores escolas bíblicas do mundo, porque você estuda e nunca se forma. Sempre está aprendendo, e não é assim com a Bíblia, nós sempre estamos aprendendo. A escola dominical desse trimestre trata Aviva a Tua Obra. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. O avivamento na vida pessoal. Independente se a igreja que nós frequentamos está ou não vivendo um avivamento, nós todos devemos buscar um avivamento em nossa vida. Esse avivamento tem a ver do nosso relacionamento com o Senhor. Não podemos ter um relacionamento com Deus parado, morto, como a igreja de Sardes no Apocalipse, que tinha nome que vivia, mas estava morta. Não, nós temos que ter e adorar a Deus, porque Deus é vivo, adorar a Deus em espírito e em verdade, e ter um relacionamento com Deus avivado. Temos que ser crentes avivados, mesmo que os outros não sejam. Nós não podemos perder o nosso avivamento pessoal. E nessa lição nós vamos aprender sobre isso, que devemos ter uma vida avivada, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de frequentar os cultos, de ir à casa de Deus, de ser como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É triste quando o crente já não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Esse crente está passando por uma decadência espiritual em sua vida e está na hora dele ser avivado, de ele voltar ao seu primeiro amor, de ele voltar à sua primeira comunhão com Deus, de ele ter novamente um avivamento em sua vida. O texto áureo da nossa lição diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha só, esse avivamento que ele está aprovando, dizendo que a benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, isso é avivamento. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo de número 63, verso 3 e 4. A verdade prática é que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. O crente avivado goza de comunhão diária com o Espírito Santo. Não é só no domingo, não é só num culto avivado, mas ele tem prazer e comunhão diária com o Espírito Santo. Essa lição é a nossa lição do dia 5 de março. Nós sempre falamos 2 semanas atrasadas, porque é o tempo que leva para a revista chegar para nós aqui nos Estados Unidos, 2 semanas depois. Mas a lição é válida para nós hoje. Veja bem o Salmo 63, verso 1 a 8. Salmo de número 63, versículo de número 1 a 8, é a leitura bíblica que nós vamos fazer em classe. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se você tem a revista da Escola Dominical, essa revista, você pode acompanhar na revista, ou ainda ouvir a palavra de Deus. Aqui é um salmo de Davi. Nesse salmo, Davi anela pela presença de Deus. Davi se encontrava no deserto de Judá e ele escreve assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Como eu disse, Davi estava no deserto, mas a sua alma tinha sede não da água, mas sim da presença de Deus, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário.
porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Esse é o texto áureo. E os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar de ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Isso que é um crente que tem sede de Deus e tem sede de ser avivado e tem sede de estar na presença de Deus. Diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Que salmo lindo, que salmo que declara palavras de alguém que realmente tem sede de Deus. A gente, para ser avivado, é preciso ter sede do Deus vivo. Vamos então à introdução e o comentário. A palavra-chave aqui é fervor. Temos que ser fervorosos no espírito. Introdução. É a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então, para que uma igreja seja avivada, cada membro precisa experimentar um avivamento espiritual em sua vida. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a área da atividade humana e principalmente na proclamação do Evangelho, nós devemos ser avivados. Assim, vamos estudar a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Que nós sejamos crentes avivados diariamente, que não precisamos, às vezes, participar de um culto de avivamento para ser avivado, mas que sejamos avivados diariamente no nosso andar com Deus, no nosso caminhar com o Senhor. Vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição, o avivamento na vida do salmista, aqui de Davi. Primeiro ponto importante, uma busca sincera. Nós só podemos ser avivados se tivermos sede de Deus, como Davi disse. O estudante da Bíblia vai notar que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades, opressões ao longo da vida. Davi teve que escapar várias vezes pela sua vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil e de perseguição e de deserto que o salmista passava, ele desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Não havia água, ele estava no deserto, mas ele desejava, era a presença de Deus. Ainda que ele vivesse num período de sequidão, de cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo na madrugada. Só quem tem sede de Deus é que o busca nas madrugadas. O salmista tinha plena convicção, tu és o meu Deus. Se Deus é o nosso Deus, podemos encontrar tudo o que precisamos nesse Deus. Amém? Vamos para o ponto 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pode contemplar no santuário. Salmo 63, verso 2, ele diz, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista
o louvarão ao Senhor enquanto ele viver. Ele bendirá ao Senhor enquanto viver, ele diz, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a disposição da alma em contemplar a glória do Senhor, em bendizê-lo por toda a vida. Que bendirei enquanto viver, é a expressão do salmista. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Mesmo nesse contexto oposto à presença de Deus, ele ainda estava disposto a bendizer ao Senhor. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Que em meio às adversidades nós possamos bendizer ao Senhor. Porque é fácil bendizer a Deus quando tudo vai bem. O negócio é quando está tudo mal, é quando está tudo oposto, quando você está num deserto, no meio da dificuldade, você mesmo assim bendizer e louvar o Senhor. Isso é resultado de alguém que experimenta um verdadeiro avivamento. Deus é o nosso auxílio, esse é o ponto 3. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, de júbilo, de segurança. Nada é mais consolador do que isso. Olha só, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Deus é auxílio, Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das suas asas, diz o salmista. Isso é um verdadeiro avivamento espiritual e pessoal que promove a bênção e a segurança divina na vida de qualquer crente. Então a sinopse, tópico 1 é o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitarão um avivamento na vida do salmista. Você está contente com o tanto que tem de Deus? Ou será que você deseja mais? Eu quero mais de Deus, não é? Eu já experimentei bons momentos com Deus, mas eu quero experimentar melhores momentos mais profundos, momentos de um contato maior, que a minha alma e a sua alma tenha realmente sede de Deus. É aí que está o segredo para o avivamento. Vamos para o segundo ponto, o avivamento espiritual do crente. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis na vida do crente, para que ele possa ser poderosamente avivado. São elementos que ao longo das escrituras, conforme nós vamos estudando, e estudando também a história da igreja, quem sabe até a história de avivamentos, vamos encontrar um modelo espiritual para o crente. Primeiro, a prática da oração. O crente que ora, o crente que fala com Deus, é o crente que vai provar de um avivamento. Se a pessoa não ora, se a pessoa não busca Deus, se a pessoa vive tão ocupada com o dia a dia, com os afazeres, e são muitos que nos ocupam, tiram o nosso tempo de meditação, de busca a Deus, vai ser difícil provar o avivamento. Avivamento vem para quem busca a Deus, para quem pratica a oração. Outra coisa fundamental para o avivamento, uma leitura devocional das Escrituras. Ler a Bíblia perguntando para Deus o que Deus realmente espera de nós. Ler a Bíblia de forma devocional. Ler a Bíblia aplicando a nossa vida. É importante ler a Bíblia para obedecer a Deus. Não é ler a Bíblia para achar falhas, erros na Bíblia. Aliás, alguém já dizia sabiamente, lendo a Bíblia, achei muitos erros, mas todos eles em mim mesmo. Não é? As Escrituras não têm erros, ela é a palavra inerrante de Deus. Ou seja, não há erros, os erros estão em nós.
É nós que precisamos mudar, é nós que precisamos obedecer à palavra de Deus. Então é importante que o crente reserve tempo ao longo do seu dia para que ele desfrute de períodos especiais e cultive uma vida devocional, de oração, de leitura da palavra de Deus e, consequentemente, gozar de uma comunhão com Deus. Vamos ler o Salmo 55, verso 17, que nos estimula a isso que estamos falando. Salmo 55, 17 diz... Perdão. Salmo 55, 17 diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha só quantas vezes orar. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Lemos também no livro do profeta Daniel, quantas vezes Daniel orava. E não é porque ele orava tantas vezes que ele escapou da cova dos leões. Foi exatamente por orar tantas vezes que ele foi parar na cova dos leões. Oração não quer dizer que você não vai ter problema, que não vai ter luta, que não vai ter leão, que não vai ter cova. Você vai enfrentar isso. Mas quando você for para a cova, quando os leões vierem, Deus estará sendo o teu auxílio e socorro bem presente. Olha, Daniel, pois soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. A escritura aqui é quem orasse, eu pedisse qualquer outra coisa além do rei, seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel não parou de orar por causa de um decreto do rei. Daniel continuou orando e buscando a presença do Senhor, como costumava fazer. Qual é o seu costume? É orar 3 vezes no dia? 4, 5, 6 vezes? Que nós sejamos como Daniel, que possamos ser como o salmista disse no Salmo 55, 17, de tarde, de manhã, ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que nós possamos orar, clamar, buscar ao Senhor intensamente para provar dessa comunhão com Deus. Bom, já falamos, um dos segredos do avivamento pessoal é a prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Orar é um hábito. Se você criar esse hábito, assim como você tem hábito de acordar de manhã, escovar os dentes, tomar o seu pequeno almoço ou café da manhã, não é? Você deve adquirir o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia. Aqui vamos citar 3 coisas que o salmista Davi tinha costume de orar, pelo menos 3 vezes ao dia. Ele diz em Salmo 55, de tarde, de manhã ao meio-dia orarei. Tinha 3 vezes. Daniel também, vemos que 3 vezes orava. E Jesus? Jesus é o maior modelo de oração que nós temos. Jesus orava intensamente. Vemos em Mateus 26, quando ele entrou no jardim do Getsêmani, que ele orava com muita intensidade. Oração deve ser um exercício diário. A gente não deve orar só quando precisa, só quando está passando luta ou tribulação. E tem uns que tem até preguiça de orar e falam, irmãos, orem por mim. Não é? Tinha um irmão que ele era conhecido como irmão 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Apelidaram ele de irmão 6 horas. Não é? Porque era 6 horas por mim, mas ele mesmo não orava. Nós temos que ter o nosso próprio altar de oração, a nossa própria devoção. Olha, eu louvo a Deus por todas as pessoas que oram por mim, mas se eu for depender somente da oração dos outros por mim e eu mesmo não orar, será uma tragédia na minha vida. Eu preciso orar, independente se tem gente ou não orando por mim. A minha oração deve ser diária. Eu devo buscar a Deus diariamente. Eu devo ter relacionamento com Deus. E a oração é um instrumento maravilhoso para que o crente desenvolva uma vida espiritualmente avivada.
Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Vamos também falar da leitura devocional da Bíblia. A Bíblia não foi dada para a gente pôr ela aberta na sala, deixar criar pó, ficar amarela. A Bíblia foi dada para nós guardar a sua palavra e para meditar. O crente que é avivado deve ler, estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, de acordo com Efésios 6,17, que é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser lida, deve ser estudada, deve ser meditada, deve ser obedecida, deve ser praticada, deve ser amada, como o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo o tempo. Levando em conta, a Bíblia deve ser a nossa meditação. Salmo 119, versículo de número 97, que eu acabei de citar para você. E eu vou ler Salmo 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Se nós não podemos dizer como o salmista, não amamos a palavra de Deus, e não amando a palavra de Deus, também não amamos o Deus da palavra. Salmo 119, verso 11, outro verso maravilhoso, diz o seguinte, e olha que verso: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo de número 119, versículo de número 50, lemos: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. É a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos dá vida. Salmo de número 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo ainda 119, verso 133 diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo 119, verso 103 diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra de Deus é doce para você? Tem você prazer em ler, em meditar, em aprender mais e mais da palavra de Deus? Tem você prazer em orar e ter uma vida de comunhão com Deus mais intensa? Se você ora 15 minutos, tem prazer de começar a aumentar isso para 20, 25, 30 minutos. Se você lê a Bíblia apenas 10 minutos, tem prazer de começar a ler a Bíblia 15, 20 minutos, meia hora ou uma hora. Olha, eu conheço pessoas que leem a Bíblia 1 hora, 2 horas, 3 horas, se for necessário. É importante que nós leiamos a palavra de Deus e que nós passamos tempo em oração. Então, a sinopse, tópico 2, diz: as disciplinas espirituais cristãs são a verdadeira característica de um genuíno avivamento. Essas disciplinas incluem pelo menos 2 coisas: oração e leitura da palavra de Deus. Você deve fazer isso diariamente. E por que não falar adorar a Deus também diariamente? Vamos ao terceiro ponto: a vida pessoal e familiar do crente avivado. Começando na vida pessoal. O avivamento traz consequências para a vida pessoal do crente. Não é por acaso que a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Paulo disse isso ao seu filho na fé, Timóteo. E eu vou ler para você, e não só serve para Timóteo, serve para nós também. Imagine que o apóstolo Paulo fosse o teu orientador. E ele está escrevendo agora não só para Timóteo, mas para você e para mim. E ele diz assim, 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo
como os que te ouvem. Olha como nós devemos ter cuidado com a doutrina. A doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. E como nós devemos perseverar nessas coisas. Porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Em suma, claramente é uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida. Aspectos esses que incluem integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional, que nós devemos nos aplicar a isso. No avivamento ainda, a vida com um cônjuge, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida de acordo com o Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor, a submissão, o respeito, a oração um pelo outro, a demonstração de carinho e afeto. Vamos ler Provérbios capítulo 31, versículo de número 29. Provérbios 31 nos fala da mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa, claro que uma crente avivada, uma mulher de Deus, será uma mulher virtuosa. E olha só o que diz Provérbios 31, verso de número 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. É maravilhoso quando o marido pode olhar para a esposa e dizer, tu a todas és superior. É uma comunicação eficiente e atenta entre o casal. Uma vida de bênção no lar é consequência de Efésios, como lemos, uma esposa que é submete ao marido, um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso vai trazer uma vida cheia do Espírito. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E Lot, que logo depois de falar esse verso, ele traz a recomendação para a família. Então, uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito, a mulher não tem dificuldade de submeter ao marido. O marido não tem dificuldade em amar a mulher como Cristo amou a igreja. E, continuando, Efésios 6, isso vai afetar na vida dos filhos. Os filhos serão obedientes aos pais. Os pais não provocarão a ira aos filhos. Efésios 6, a vida dos crentes com os filhos avivada vai trazer um bom relacionamento entre marido, esposa, entre pais e filhos. E aqui nós vamos ver o cuidado que é indispensável para uma vida cristã. Uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos vai demonstrar o afeto de um para com o outro, os cuidados espirituais, o hábito até do culto doméstico. Olha, é bom irmos à igreja, cultuar a Deus, mas quem disse que você não pode fazer um culto na sua casa? Que você não pode cantar uns hinos, orar com a sua esposa, seus filhos, ensinar-lhes a palavra de Deus? Olha, nós devemos ensinar nossos filhos porque eles vão para a escola, vão aprender tanta coisa contrária à palavra de Deus. Agora, pais que fazem cultos domésticos, seus filhos, pais que leem a palavra de Deus, oram com seus filhos, ensina eles a amar a Deus, amar a igreja, é dever de todo pai. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, e era o dever de todo pai judeu, como deve ser o nosso dever. Diz assim, ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E olha só a importância de ensinar os filhos, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, amar a Deus tem que estar no meu coração primeiro. E depois está no meu coração, olha o verso 7, e assim intimará teus filhos, e delas falará sentando tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Então é importante que se eu amo a Deus, eu coloque também nos meus filhos, nas minhas filhas, o desejo de amar a Deus, de servir a Deus. Eles vão ver duas formas. Primeiro, pelo meu exemplo. E segundo, pelas minhas palavras, que eu mostro de fato que amo a Deus. E isso vai trazer um avivamento na minha casa, no meu lar. Meus filhos serão como o Salmo 1, como ao redor da mesa. Olha só o Salmo 1 que diz aí, que promessa maravilhosa para o justo, não é? Salmo de número 1, diz assim, olha,
Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Amém? Então, tudo que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você está amando a Deus, você está ensinando a sua família, e isso vai trazer o avivamento, a disciplina na vida dos filhos, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Um crente avivado é um crente alegre. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Diz, esse é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e me regozijarei nele. A alegria do Senhor produz fortalecimento em nossa vida espiritual, no interior do crente fiel, em todas as situações da vida. E por isso, o crente é mais forte. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vemos naqueles 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Meseque, Abednego e Daniel, que eles eram crentes avivados, não temeram a morte, não temeram a fornalha de fogo, não temeram a cova dos leões. Só um crente avivado é que passa por isso. Não é? O crente avivado, ele é santo, ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, como os jovens disseram, ó rei, o nosso Deus pode livrar, mas se ele não livrar, saiba que mesmo assim não serviremos a tua imagem. Isso é resultado de crente avivado. A mesma coisa, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei foi na manhã e disse, ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-te-ia o caso que o teu Deus pudesse te livrar? E o Daniel gritou da cova, ó rei, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. Amém? Que crente avivado, que crente de comunhão. Será que nós temos a mesma comunhão? Essa comunhão é indispensável em nossas vidas. Deus quer nos abençoar, mas Deus também quer que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. E a Bíblia declara que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, os sinópticos, tópico 3, o caráter, o testemunho exemplar, são frutos de uma vida cristã avivada. É fácil conhecer a árvore, conhece pelos frutos. A mesma coisa o cristão. O cristão que não tem fruto, o cristão que não tem comunhão, o cristão que não ora, não lê a Bíblia, não vem à casa de Deus, é um cristão infrutífero, não é? Nós temos que dar fruto e viver uma vida avivada. Vamos para a conclusão da nossa lição. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Olha que coisa linda. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Como é que nós obtemos isso? Oração, leitura da palavra, adoração, são indispensáveis para uma vida de comunhão e de adoração e de louvor para com Deus. Amém? Vamos para a revisão da lição, fazendo algumas perguntas e respondendo, não é? Qual é o anseio do salmista? Bom, no Salmo 63, o salmista anseia em ver a fortaleza e a glória de Deus, para que ele possa contemplar como no santuário. Salmo 63, verso 2. O que o salmista afirma no Salmo 63, verso 5? O salmista afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, como de gordura do tutano, e sua boca louvará ao Senhor da vida. Terceira pergunta, quais elementos encontramos como modelo espiritual para o crente? Bom, como modelo espiritual para o crente, há 2 elementos importantes. Primeiro, a prática da oração. E segundo, a leitura devocional da Bíblia. Já diz que para ser avivado tem que provar de BO. BO é Bíblia e oração. Bíblia e oração. Amém? Vamos para o 4º ponto. Por que o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia? Quase que repetindo, né? O crente avivado deve ler e estudar a Bíblia diariamente. Para quê?
porque é preciso entender, absorver, viver os preceitos dos seus ensinamentos, e são ensinamentos preciosos para a nossa vida. Quinta e última pergunta: quais aspectos relevantes devem ser desenvolvidos em nossa vida pessoal? Em suma, os aspectos relevantes é uma direção da palavra de Deus que vai trazer para a nossa vida pessoal integridade, prudência no falar e no agir, cuidado em nossa saúde física e emocional. Amém? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, disse Paulo a Timóteo. Com isso, nós concluímos, esperamos que eu e você possamos provar de um avivamento pessoal em nossas vidas e assim, provando de nosso avivamento pessoal, podemos também em nossa igreja sermos crentes avivados. Semana que vem nós vamos falar da lição de número 11. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja. Olha, que Deus te abençoe, que você prove de um avivamento e que o Senhor vá nascendo esse avivamento, esse sede que nós tenhamos de Deus para que sejamos crentes avivados. Deus abençoe. Essa foi mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. EBD, Escola Bíblica Dominical, e o tema desse trimestre, um tema maravilhoso: aviva a tua obra, ó Senhor. Deus te abençoe. Amém.